Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nessa nova modalidade de ensino, não dá para saber ao certo quando você vai estar assistindo esse vídeo, não é mesmo? Mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Eu sou Maxwell Feliciano Simões e este é o oitavo tema da série de apresentações e vídeos da disciplina de farmacotécnica. E eu vou falar sobre a ficha de inspeção e a qualificação dos fornecedores. A fiscalização é necessária para toda e qualquer profissão. O farmacêutico magistral não está isento disso. O objetivo da primeira parte desse trabalho é trazer alguma luz sobre como essa inspeção ocorre. Para começo de conversa, é com base na RDC de número 67 de 8 de outubro de 2007. Ela prevê que as equipes responsáveis pela inspeção devem conter ao menos um farmacêutico. E o que eles vão avaliar é se o estabelecimento magistral está cumprindo com as boas práticas de manipulação em farmácia. Essas boas práticas são conjuntos de medidas que querem garantir que os produtos preparados nas farmácias sejam preparados corretamente de forma que garantam a segurança, a eficácia e a qualidade deles, para que nem o meio ambiente, nem os profissionais e nem os consumidores finais sejam prejudicados de alguma forma. Essas inspeções precisam ser precisas e cirúrgicas, a fim de fornecer uma boa avaliação a respeito do funcionamento das farmácias. Para isso, a RDC oferece um roteiro em seu anexo 7º, e é nele que se baseia cada uma das perguntas de todo o processo de inspeção. Este é o 7º anexo da RDC, também conhecido como a nossa ficha de inspeção. Nela constam informações como o endereço e CNPJ da empresa, mas também os tipos de preparações que a empresa se propõe a fazer, as formas farmacêuticas com que ela se propõe a trabalhar, os dados do farmacêutico responsável técnico por ela e, de quebra, se ele estava ou não presente na hora da inspeção. Neste tópico da ficha de inspeção, podemos ver que a estrutura dela muda um pouco. As colunas sim e não mostram a necessidade de respostas objetivas para a avaliação, em que sim quase sempre vai ser a resposta desejável para o funcionamento ideal do estabelecimento. A coluna repleta de letras, por sua vez, classifica cada item de acordo com o quanto que o descumprimento daquele item pode afetar de forma crítica a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos consumidores finais dos produtos, assim como a segurança, a qualidade e a eficácia dos produtos em si. Os itens I são considerados imprescindíveis para o funcionamento adequado da farmácia, uma vez que o risco associado ao seu não cumprimento é o maior de todos. Seguidos em ordem decrescente pelos itens N, classificados como necessários, que têm a criticidade um pouco menor. Os itens R não têm criticidade propriamente dita, mas uma vez que durante duas inspeções diferentes seja constatado que a mesma farmácia não cumpria um item R e continua não cumprindo, este item ele é elevado a uma condição crítica e classificado como N, por conta do descaso mostrado pela gestão do estabelecimento. Por fim, os itens classificados como IF são meramente informativos, que auxiliam o inspetor a entender o contexto em que o estabelecimento está envolvido. Como vocês podem ver, a ficha ela se estende por 15 páginas da RDC de acordo com as propostas do funcionamento da farmácia, como falamos antes e vamos falar um pouquinho depois. Aí eu tentei colocar alguns prints, colocar ela toda em prints na apresentação, mas é óbvio que não foi possível, porque no total resultou em mais de 65 prints. Aqui temos uma visão geral de todos os tópicos e subtópicos da ficha. Como vocês podem ver, ela é de fato bem completa. Vale ressaltar que o tópico 19, por exemplo, é exclusivo para farmácias que se propuserem a fazer preparações homeopáticas. E isso, não sei se vocês lembram, mas está lá na primeira parte da lista, dos tipos de preparação que a farmácia se propõe a fazer.
De agora em diante, nós vamos focar especificamente no tópico 7, matérias-primas e materiais de embalagens, mais especificamente ainda no tópico 7.1, de aquisição. Daqui em diante, vocês vão entender o porquê. É nesta parte da ficha que se encontra o gancho para a segunda parte desse trabalho. Como vocês podem ver, a aquisição de matérias-primas de fornecedores qualificados e vários detalhes ao redor disso, como a documentação, são avaliados aqui, em itens em sua maioria classificados como N. Vocês lembram lá atrás? Esses itens N são os itens na segunda maior grandeza de criticidade para o funcionamento ideal do estabelecimento. A partir desse ponto, veremos os principais passos para a qualificação dos fornecedores, e ao fim deles, saberemos mais sobre a importância deste processo. A obrigação de qualificar os fornecedores cai sobre os ombros do farmacêutico. Ele deve estabelecer um processo de qualificação do fornecedor. Ou seja, a partir de um POP descrevendo os critérios, ele vai treinar uma equipe especialmente para esse procedimento. Esses critérios contidos no POP vão ser os critérios tanto estabelecidos pela Anvisa, quanto os critérios estabelecidos pelo interesse particular do farmacêutico, caso haja algum. Esses critérios podem ser critérios de instalação, critérios de equipamento, critérios de matérias-primas utilizadas pelo fornecedor, ou até mesmo, e principalmente, aliás, os critérios de processamento, a forma como o fornecedor trabalha. Tudo isso vai gerar uma conclusão de o fornecedor ser ou não qualificado para ser vinculado à empresa. E essas informações todas devem estar contidas no manual de boa prática do estabelecimento farmacêutico. Mas e aí? O que acontece agora? O POP está preparado, a equipe está treinada. Para onde vai esse povo? Quais são os critérios estabelecidos pela Anvisa? Como lidar com os critérios estabelecidos pelo farmacêutico? A partir de agora, nós vamos falar um pouco mais disso. Nosso enfoque, no entanto, vai ser sobre os critérios estabelecidos pela Anvisa em si, já que os critérios estabelecidos pelo farmacêutico podem, por serem muito particulares, podem ser ilimitados. Os da Anvisa, no entanto, são comuns para todos os processos de avaliação de fornecedores. Como eu disse antes, os critérios utilizados para avaliar o fornecedor são encontrados na RDC, mais especificamente a de número 204, de 14 de novembro de 2006, que dispõe sobre as boas práticas de distribuição e fracionamento de insumos farmacêuticos. Enfim, como proceder? A Anvisa e as demais autoridades sanitárias estão, em sua maior parte, preocupadas com a documentação do estabelecimento do fornecedor. Por isso, as primeiras exigências feitas por elas são a autorização de funcionamento da empresa, a licença de funcionamento ou alvará sanitário e, caso o fornecedor trabalhe com substâncias controladas, uma autorização especial. Como podemos ver, é uma baita de uma papelada. Depois de certificar que o fornecedor cumpre com todos os pré-requisitos da Anvisa, você pode se certificar de que ele cumpre os seus próprios pré-requisitos. Geralmente, as farmácias executam análises de controle de qualidade na matéria-prima e essas análises elas geram laudos que vão possibilitar ao farmacêutico decidir se as especificações da matéria-prima que ele solicitou batem ou não com a matéria-prima que foi fornecida a ele pelo fornecedor. Dessa forma, ele pode decidir se o fornecedor está ou não qualificado para manter um vínculo com a sua empresa. Essa talvez seja a etapa mais importante e determinante da qualificação de fornecedores. É aquela em que a equipe especializada e treinada para a qualificação vai até o local e lá ela avalia as instalações, o equipamento, as boas práticas e todos os outros pré-requisitos pré-estabelecidos em documento pelo farmacêutico. Já essa talvez seja a etapa mais próxima da nossa realidade.
em que se faz o levantamento do histórico dos fornecimentos da empresa avaliada. É exatamente o que fazemos quando estamos interessados em comprar algo, por exemplo, pela internet, e avaliamos os comentários nas publicações do site pretendido para chegarmos a alguma conclusão. Chegando na etapa final, vale lembrar que essas auditorias em loco podem acontecer tanto individualmente, com uma farmácia enviando uma equipe especializada, ou um grupo de farmácias, cada uma enviando uma equipe especializada, para tomar nota e realizar o processo de qualificação ao mesmo tempo. Um relatório deve ser emitido após a auditoria. Esse relatório deve ter uma cópia anexada à qualificação do fornecedor e então essa documentação deve ser arquivada. Quando se chegar a uma conclusão, ela deve ser registrada, datada e assinada, acerca de se o fornecedor foi ou não qualificado. E cabe aqui um lembrete: ao não cumprir qualquer um dos itens no roteiro de inspeção, especificamente no caso deste trabalho referente à qualificação dos fornecedores, a farmácia magistral e o farmacêutico por ela responsável estão colocando em risco a saúde. Portanto, eles são passíveis de punição aplicada pela Anvisa. Por último, mas não menos importante, relacionando as duas partes desse trabalho, ficou mais óbvio definir o quão importante é a qualificação dos fornecedores. Afinal, esse é um dos critérios pelos quais nossa farmácia magistral seria avaliada. Mas acima disso, acima de qualquer sanção que a Anvisa possa aplicar em nosso estabelecimento ou em nós, acima de qualquer prejuízo financeiro que possamos levar ou qualquer prejuízo moral ao termos nosso nome manchado, nossa prioridade sempre deve ser a segurança do paciente, a segurança do consumidor final dos nossos produtos. Não tem como garantir que o produto seja seguro, tenha qualidade e seja eficaz quando a fonte dele, quando quem nos forneceu ele não foi qualificado, não foi avaliado e definido como apropriado para esse fornecimento. Então, não depende só de uma boa manipulação, não depende só das boas práticas realizadas no procedimento de cada uma das manipulações em si, da equipe que trabalha especificamente na farmácia, ou de uma boa aviação de receita ou coisa do gênero. Tudo está intimamente conectado. É essencial que cada uma das etapas do processo de um farmacêutico magistral seja olhada com carinho e atenção. Não só porque a lei exige, mas também porque nós não somos os únicos afetados pelas consequências dos nossos atos. Enfim, com isso eu encerro meu trabalho e desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite mais uma vez.